Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Então, começamos agora mais um bate-papo, né? Como a gente sempre faz a cada 15 dias, todas as quartas-feiras. Espero que vocês estejam muito animados, como eu também estou. Que hoje acho que o nosso assunto é muito bacana e teve uma demanda sobre o assunto. Então, espero que vocês gostem. Vou dando um tempinho, como sempre, para que o pessoal possa ir entrando, que eu sei que às 18 horas é um momento um pouquinho mais complicado para todo mundo, né? Mas o João Lima e o Daniel, o professor Daniel, já estão presentes aqui. Só estou esperando para que possam se aproximar mais pessoas. E a temática de hoje é o PDF, o famoso PDF-A, que todo mundo fala, mas poucos conhecem, poucos entendem de fato como é que funciona, e a gente vai ter aqui um especialista sobre isso, que vai poder conversar com a gente dessa forma que a gente sempre tem feito, né? Uma forma bem tranquila. Espero que todos gostem, então vou chamar à sala o professor Daniel e o João Lima. Um momentinho. Daniel, seja bem-vindo. João Lima entrou aqui também. Então, João, geralmente eu peço para que vocês mesmos se apresentem para ter esse teor mais leve. Ao invés de eu ficar lendo o currículo, eu gosto que o próprio entrevistado, não, o próprio bate-papo que a gente está tendo aqui, que fale um pouquinho. Aí, se você puder falar um pouquinho de você para a gente, para que as pessoas te conheçam também, quem não tem contato. Começa pelo Daniel? Eu começo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo, Brenda? Tá. Então, meu nome é João Pode Lima. Começar. Eu trabalho. Estou ouvindo, está um pouquinho baixo só, mas dá para ouvir. Meu nome é João Lima, está ouvindo agora? Eu trabalho no Senado Federal desde 95 como analista de sistemas e a minha formação é de ciência da computação. Eu não sou arquivista, mas eu convivo com os arquivistas lá na época da CTDE há mais de 10 anos. E também eu quero deixar claro que eu não trabalho na Adobe, não trabalho em organismos de padronização tipo a ISO, que quem cuida hoje do PDF é a ISO. Então, meu interesse pelo PDF, e especificamente pelo PDF-A, advém da necessidade de aplicar essa tecnologia ao trabalho que eu desenvolvo lá no Senado Federal. Então, eu não tenho nenhum interesse que não seja esse. E eu agradeço muito o convite da professora Brenda e do professor Daniel para poder conversar sobre esse assunto, compartilhar experiências. Eu acho que todo mundo sai ganhando com essa troca de experiências. Muito obrigado. Então, vamos lá, Daniel. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é um convite da Brenda, da página Professora Brenda, né, que é todo um referencial. Para mim é uma honra também estar junto com o João aqui. Quando a gente conversou naquela live, Brenda, eu acho que faz umas 3 semanas, né, aproximadamente, 3 ou 4, algo assim. Quando a gente falou na questão do formato do PDF-A, imediatamente saltou o João, né? Saltou o nome do João, que é o cara que a gente tinha que chamar aqui, né? Então é por isso que eu fico tão honrado de estar com o João, para ouvir ele conversar com a gente sobre o formato tão importante que não só como formato de documentos, mas depois eu vou até comentar, ele está sendo estudado, inclusive, como formato de pacote de documentos, tá? Então, quer dizer, quando a gente for fazer uma transferência, um recolhimento, ao invés de eu fazer um BAGT, eu fazer um e-archive, eu faço um PDF-A. Isso não é oficial, né? Então, para quem não me conhece, professor Daniel Flores, a UF, eu sou professor aqui da Federal Fluminense, do curso de Arquivologia, do programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Fui colega na CTDE do João, da Brenda. A Brenda é minha colega de grupo de pesquisa, pesquisadora aqui do grupo da UF, do grupo de documentos digitais, gestão, preservação e transparência ativa. Então, assim, é uma honra tremenda estar aqui. Obrigado, Brenda, pelo convite. Obrigado, João, por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Assim, é uma honra trabalhar com especialistas como vocês. Eu me sinto um grãozinho perdido, sabe? Assim, mas então vamos. João, a palavra é toda sua. Sinta-se à vontade para você falar. A estrela hoje é você. Então, assim, sinta-se à vontade. Então, pessoal, o assunto é muito interessante. Eu acho que não só os arquivistas estão interessados no PDFA, né? Mas todo mundo que está preocupado com a preservação do conteúdo dos documentos, né? E os documentos arquivísticos em especial. Então, com esse fenômeno da convergência digital, onde tudo virou bits, né? Surgiu um desafio para o arquivista. Enquanto que antes preservar o conteúdo só precisava preservar o suporte, né? Então a gente pode visitar lá no Museu de Paris, ver o Código de Hammurabi, que foi escrito há 1700 anos antes de Cristo, numa pedra, e a pedra está preservada, e você consegue conhecer as leis do Código de Hammurabi nessa pedra, lá no Museu do Louvre, né? Sendo que agora, preservar o conteúdo não é mais preservar o suporte. Ninguém vai preservar o HD, o disquete, o pendrive. Agora, você tem que preservar a questão do formato, né? A gente tem uma informação que é mediada por computador e o computador só entende formatos. Então, veja o desafio agora. Se a gente guarda tudo no formato específico, vamos falar na década de 80, eu sei que poucos aqui devem ser da década de 80, mas naquela época existia um editor chamado Carta Certa, WordPerfect. Então imagina que você tem todos os seus documentos em WordPerfect. Você vai abrir hoje? Não vai. Então você não vai ter o acesso à informação, né? Aí eu pergunto para vocês, qual o formato de arquivo de computador que foi criado especificamente para a preservação digital? A resposta é só uma, é o PDF-A. Nenhum outro formato endereça como primeiro desafio a preservação digital. Então, é interessante notar, inclusive, que o PDF-A não foi criado pela empresa Adobe, né? Foi um consórcio de... Tinha lá o arquivo americano, o NARA, tinha o pessoal de imagens dos Estados Unidos, o pessoal do judiciário americano, e depois dos trabalhos haverem começado, é que o pessoal da Adobe passou a fazer parte. Então, hoje eu considero que o formato computacional que mais se aproxima do papel é o PDF-A, né? Então, para você preservar a sua informação, é interessante você considerar esse formato. Mas já faço de cara um alerta. Como qualquer ferramenta, se você usar essa ferramenta de uma forma errada, você vai ter péssimos resultados. Eu vou dar só um exemplo aqui. Imagina que você tem um documento de uma página, que nessa página, assim, que num arquivo docx seria lá 5 KB, você tem uma palavra escrita lá em russo. E a sua fonte lá do Time Newsroom não tem a letra em russo. Aí você marcou como Arial Unicode, por exemplo. Você marcou aquela palavra com caracteres cirílicos em Arial Unicode. Aí você manda o Word gerar um arquivo PDF-A. Esse arquivo pode ficar com 100 KB ou com 25 MB. Depende de como a fonte é incorporada. Então, esse arquivo pequenininho que só tem uma página, se você incorporar com a opção subset, subconjunto de caracteres, só vai vir os caracteres utilizados dentro do PDF-A. Mas se você fizer errado, um arquivo que era, sei lá, de 50K vira 20 MB. Então, esse é um exemplo que o mau uso do PDF-A pode gerar um grande consumo de HD. Então, como eu falei, você tem que aprender a usar o PDF-A corretamente. E uma outra informação que eu constato é a seguinte:
A maioria das pessoas ainda não vê qual é a forma mais correta de usar o PDFA. O PDFA, que foi criado em 2005, mas que tem uma segunda versão em 2011 e 2012, que é o PDFA 1, A2 e A3, ele permite unir unir o melhor de dois mundos. O que é o melhor de dois mundos? Primeiro, você vai ter uma informação cuja visualização é garantida para daqui a 100 anos, é estável, o documento é autocontido, é autodocumentado. Então, você vai ter essa visualização garantida e, ao mesmo tempo, você pode ter também os dados estruturados desde que deu origem a esse documento. E para isso, eu queria fazer uma demonstração simples. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Brenda, se você habilitar para todo mundo ver. Vocês estão vendo essa minha tela? Aham, dá para ver. Tá. Essa ferramenta, pessoal, chama LexEdit. É um editor para autoria de textos legislativos. Se vocês colocarem esse endereço no browser, legissenado.gov.br/LexEdit Web, tudo junto, aqui vocês vão ver usuário da Câmara, do Senado e usuário anônimo. Vocês podem usar o usuário anônimo, tá? Então, estou aqui acessando o usuário anônimo, ele vai carregar a aplicação, e essa aplicação web, vocês vão ver que, ao final, eu vou gerar um PDFA, mas um PDFA muito especial. Vamos ver como é que funciona isso. Vou criar um novo documento, vou fazer autoria. Novo documento. Qual o documento que eu vou fazer aqui? Pode ser um requerimento, um recurso ou um ofício. No caso, vai ser um requerimento. Veja só, nós temos nessa ferramenta mais de 100 modelos de documentos do processo legislativo do Senado. Se você quer fazer um destaque, você tem requerimentos de aprovação, rejeição de destaque. Se você quer pedir, por exemplo, urgência, eu vou aumentar um pouco a letra, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver melhor, imagino. Então, urgência, extinção de urgência. Vamos imaginar que nós vamos criar uma CPI. Criação de CPI. Eu escolhi meu modelo. Nesse aplicativo, eu vou responder uma série de perguntas, tá? Então, a minha CPI vai ter 15 membros, 14, quantidade de membros suplente, o número de dias vai ser 100 dias, são informações obrigatórias, por isso está marcado. O orçamento da minha CPI vai ser R$150 mil. O objetivo, apurar a quantidade de mortes por Covid, por exemplo, né? Então, tudo bem. A justificação, aqui eu coloco o texto da justificação, é um texto livre, tá? Texto livre. Vamos lá. A data, o parlamentar que está apresentando, vou botar aqui o nome de qualquer um, Major Olímpio, incluir outro parlamentar, sei lá, Alessandro Vieira. Então, beleza. Veja só, eu preenchi um formulário, quando eu aperto visualizar, nesse momento, está sendo gerado um PDFA, que é um requerimento. Está vendo que ele montou o texto automático? Requeremos, nos termos do dispositivo tal da Constituição do Regimento Interno, a constituição de uma CPI, composta de 14 membros, ele bota por extenso, está vendo? Mas o que é que tem de diferente nesse PDF, né? Eu vou fazer um download dele aqui, ó. Se eu abrir no Acrobat Reader, tá vendo que tem um PDF aqui? Significa que é um PDFA. E aqui do lado, veja que interessante, eu tenho informações estruturadas. O sistema do processo legislativo, que se chama Legis, consegue ler esses anexos aqui em XML e consegue saber todos os parâmetros que foram informados no documento, o número de membros, a quantidade de dias, o orçamento, qual a fundamentação. Então, esse é um pequeno exemplo. Eu interrompi o compartilhamento e já vou me encaminhando para o final dessa primeira intervenção aqui, viu, Brenda? Esse é um exemplo concreto em que
Nós criamos o arquivo PDF e dentro dele tem informação estruturada. Eu acho que o PDF A3, que é esse que permite anexar o XML estruturado, é um dos únicos formatos que você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos, né? E aí, essa é a minha primeira apresentação da minha posição em relação ao PDF-A. É um formato importantíssimo, e se você souber utilizá-lo, você vai ganhar muita coisa para o futuro. Eu passo a palavra aí para a professora Brenda de volta, depois eu posso continuar conversando outros tópicos. Essa aqui é a minha posição inicial, Brenda. É porque eu não sei se é o seu, a sua internet ou a minha. Aí tá normal, Daniel? Tá me ouvindo bem? Aqui tá normal, João. Tá perfeito aqui. Você Eu acho que é da Brenda que caiu, viu? Entendi. Mas, Daniel, se você quiser prosseguir fazendo comentários, a gente vai conversando. Vou sim. João, é fantástico. Até porque você sabe que eu sou um fã do PDF, ele é um formato que ele veio principalmente para colaborar com a questão da preservação digital e da questão do enriquecimento do documento com os dados gerador do documento. Isso é muito importante. Tá? Nós temos dados elaboradores, a gente está vivendo um momento hoje em que cada vez mais as instituições estão produzindo documentos em dados. É só a gente olhar, por exemplo, o Ministério da Saúde, é só a gente olhar os hospitais, o que está acontecendo. Eu tenho uma doutoranda que está investigando comigo aqui a situação dos hospitais, é a Luíse, tá? Co-orientada pelo professor Pedrosa da Bahia. E o que a gente está vendo? Cada vez mais essas instituições produzem dados e dados que não gerarão outros documentos no futuro. Qual é o entendimento? O dado é o meu documento. O dado, ele está manifestando o quê? Ele está manifestando a atividade que tinha que ser desempenhada por documentos na minha instituição. O PDF, ele veio exatamente solucionar esse problema que nós tínhamos, do arquivamento de dados. Tá? Aparece aí o PDF como uma alternativa, um formato para arquivar dados em documentos. Tá? E aí vem uma coisa que eu acho que seria importante, eu acho que o João vai falar na próxima etapa, a gente quer ouvir, que são os 3 tipos de PDF, né? O PDF A1, que eu já vou antecipar para o João, eu acho que foi um equívoco que a área fez, quando ela se manifestou muito conservadora e dizendo que o único formato adequado seria o A1. Quero ouvir do João sobre isso. Quando que, na verdade, o A2, isso até é a posição do NARA, né? Não só o NARA. O NARA, o PRONON, que é o sistema de formatos do Reino Unido, do Arquivo Nacional, e o principal RDC-ARC de software livre no mundo, que é o Arquivemática. Porque o formato do Arquivemática ainda não tem regras de conversão para PDF-A. É uma lástima, sabe? Ainda é o TIFF ou ainda é o PDF A1, e não o A2 e não o A3. O PDF 2, gente, ele já traz muitas melhorias, porque eu tenho o anexo ali do próprio PDF, de PDFs, né? O 3 é exatamente o que nós estamos procurando. É a grande sacada do momento, é poder ter dados anexados ao documento manifestado. É poder ter, por exemplo, uma fotografia em RAW, que são dados crus, que é o elaborador, né? Eu poder ter aquilo para reuso no futuro e eu ter a fotografia manifestada, tá? Então, assim, eu queria até ouvir do João isso, por que essa abordagem, por que esse preconceito, por que esse conservadorismo, o que você acha do PDF A3, que para mim é o mais importante nesse momento, e a gente está com o PDF A4 que deve sair, a previsão dele era lançamento meio do ano, né? Melhora documentos de engenharia, resolve o problema das tags, mas assim,
o A3, principalmente o A3. Por que esse preconceito, João? Bora lá. Isso. Gente, rapidinho, ó, desculpa ter caído aqui, tá ventando muito, a minha internet oscilou, mas eu voltei. Viu, Brenda? E o Daniel falou que o sinal tá bom, a minha fala ele ouviu direitinho. Foi o meu, ventou e acabou me derrubando, é que tá ventando muito aqui onde eu moro. Então, veja só, pessoal, eu fico feliz que o Daniel já é o entusiasta do A3, né? Ele tem esse viés bem técnico, não é fácil achar arquivistas com esse viés. Então, agora só falta a gente convencer o resto dos arquivistas, né, Daniel? Então, vamos... Pouca coisa, né? Exatamente. Mas como eu falei, pessoal, você pode fazer um bom ou mau uso do A3. Agora vamos explicar esse histórico direitinho, como funciona. O PDF A1 foi criado em 2005. E, basicamente, ele é o quê? Ele correspondia ao PDF 1.4 simplificado e documentado. Simplificado como? Tipo assim, não podia camadas na época, no A1, né? Não pode camadas, não pode JavaScript, não pode links, não pode criptografia, não tinha assinatura PADS, né? Isso aí era o A1, tá? E isso foi em 2005. Como o PDF foi evoluindo, em 2008, inclusive, virou padrão ISO também, o próprio PDF agora é o ISO 32000. Então, o ISO 32001 saiu em 2008, e o ISO 32002, que é conhecido como PDF 2.0, saiu em 2017. Então, a ISO é que cuida da evolução com o protocolo deles, né? Então, em 2011, inclusive nessa época, nós tivemos a honra de receber lá no Prodazem, lá no Senado, um engenheiro da Adobe chamado Leonardo Rosenthal, que representava a Adobe nesse comitê do PDF-A, e ele me explicou, olha, João, o que vocês precisam aqui de dados estruturados, infelizmente não vai sair no PDF-A2. Isso ele me contou antes de sair o PDF-A2 em 2011, tá? Por quê? Porque já está tudo fechado, mas vai ter um fast track, uma avaliação rápida da ISO, para que saia o dado, um anexo em outros formatos no PDF A3. E como de fato ocorreu, no ano seguinte, em 2012, saiu o padrão PDF A3, que a gente pode dizer que a única diferença do PDF A3 para o A2 é que ele permite anexos que não seja PDF A. Então, veja só, o PDF A1 nem permitia anexos. O A2 permite anexos e permite camadas, permite JPEG 2000, permite PADs. O PDF A2 tem várias melhorias, tá? Mas não permitia que eu colocasse o XML como anexo, como eu fiz a demonstração do requerimento de CPI, que foi manifestado como PDF e com o dado estruturado anexado XML, que pode ser consumido, né? Então, isso é o futuro, como o Daniel falou, eu concordo 100% com ele. Então, no PDF A3, você tem o anexo em qualquer formato. Aí é que está o risco. Por exemplo, eu poderia colocar um arquivo binário executável lá dentro? Poderia, se eu fizer um mau uso, né? É aquela história, você pode pegar um parafuso e usar um martelo para colocar o parafuso? Pode, mas não é a ferramenta adequada. Não é correto fazer isso, né? O certo para o parafuso é uma chave de fenda, tem de vários tipos, inclusive. Então, no caso, a minha recomendação é o seguinte: imagine que você tem um acervo que você vai digitalizar, colocar como imagem, quer preservar no formato imagem. Nada impede de você usar o PDF A1B, que é o básico. E cada um desses, pessoal, o PDF A1, o 2 e o 3, tem o 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. O B é o básico, é o mais simples. O A é o acessível. Então, você tem que ter algumas características, né, que vai permitir, por exemplo, que ocorra síntese de voz. Então, não é qualquer software que vai conseguir gerar o PDF, por exemplo, 1A. Se você tem imagem, não OCRizou, não cuidou do texto e tudo mais, vai ser só um B. Não tem problema, você faz um B. E outro conceito importante: isso não são versões de PDF. Se você tem um PDF 1B, você nunca vai precisar converter para o PDF 2B ou 3B. Não precisa.
Por quê? Porque o perigo de perda de dados é a conversão de formatos. Se você já escolher um formato que é de preservação, não precisa converter formato, não precisa normalizar, né? Então, nesse caso, para um projeto de digitalização de um acervo histórico, nada impede de você usar o PDF 1B. Mas, se você está tendo na sua instituição um sistema de autoria de documentos, que você consegue fazer como aquele LexEdit, que obtém dados estruturados, gera o texto de forma automática, com a qualidade muito boa. Veja só, pessoal, os requerimentos antigos que nós estudamos dos modelos, tinha dezenas de erros. Ora era no extenso, ora faltava a informação obrigatória, ora a fundamentação estava errada. Então, com esse formato que nós criamos, essa ferramenta fez tanto sucesso. Ela foi lançada em 2014, mas o sucesso dela veio em 2019, quando o secretário-geral da mesa do Senado criou uma norma interna que fala: eu só aceito requerimento se vier no LexEdit. Aí todos os gabinetes foram obrigados a usar essa ferramenta. Então, esse passo que foi feito pelo secretário-geral da mesa do Senado, Bandeira, foi importantíssimo. E agora nós temos já esse código, que é um código-fonte aberto, que está no GitHub do projeto LexML, sendo compartilhado com a Câmara dos Deputados, que eles também vão usar o LexEdit para gerar PDF lá. PDF-A lá é o projeto lá da Câmara dos Deputados. Estamos também com contato do pessoal da Presidência da República. Eles têm interesse de contribuir com o LexEdit Web. Então, é um conceito muito poderoso. Você conseguir criar uma ferramenta de autoria que alia o texto visual, a assinatura, inclusive com long term validation, com todos aqueles detalhes lá do PADES, né, com a informação do dado estruturado. A gente não tem outro formato que faça tudo isso e que tenha como objetivo ser um formato de preservação, né? Então, veja só, você tem várias formas de gerar o PDF-A. Existe software livre que gera PDF-A e existe também outras categorias de software que são os validadores de PDF-A. Tipo assim, imagina que você criou um programa que gera PDF-A. Você usa o validador para ver se realmente aquilo é um PDF-A, tá? Ele vai dizer se está faltando alguma coisa, porque o PDF por si só, no futuro, não tem garantia de visualização. O PDF-A tem, porque existe uma outra categoria de software chamada leitor de PDF-A. Esse software, ele segue vários padrões para garantir que a visualização do seu conteúdo vai ser correta na tela. E todo visualizador tem que considerar todos os subtipos de o A1, o A2 e o A3. Tipo assim, se o visualizador é do A2, ele tem que ler o A1. Se é do A3, tem que obrigatoriamente ler o A2 e ler o A1. Então, sempre você vai ter a garantia que seu acervo de documentos PDF-A, A1, A2 ou A3, vai ter sempre a visualização garantida. Mas como o Daniel falou, lá nas recomendações do NARA, realmente tem essa coisa. Não vamos usar o PDF 3, vamos usar o PDF A1, né? Eu acho isso um erro. Eu acho que essa aí é uma definição de um arquivista que está olhando para o passado. O arquivista tem que olhar para o futuro, tem que estar preocupado em... Uma coisa super interessante nessa ferramenta LexEdit Web é o seguinte, vocês devem saber que o Senado tem uma área de consultoria legislativa que dá suporte aos gabinetes. Então, por exemplo, o senador pede que seja elaborado um requerimento de informações para pedir informações ao Ministério da Saúde. Então, esse requerimento é elaborado pelo consultor da área de saúde, no LexEdit, ele gera um PDF-A e manda o PDF via sistema para o gabinete do senador. Só manda o PDF. Quando chega no gabinete do senador, o LexEdit abre o PDF. E lá o senador faz o ajuste que ele quiser.
Então, esse formato está estruturado, é interpretado no gabinete, ele ajusta e gera a versão final do documento. Então, Daniel, essa questão de ter o fluxo de autoria do documento, em que cada etapa ele vai se formando, né? Se você tem isso estruturado, você consegue ir até chegar à sua forma final, que lá na frente vai ser capturado por um CIGAD ou um outro software de preservação, né? Então é isso, a gente tem vários formatos eu considero que é como se fossem várias ferramentas, e você vai escolher a ferramenta adequada para o melhor uso. Eu lembro ainda que a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos soltou uma nota técnica com algumas recomendações sobre o uso do PDF-A. E tem uma coisinha ou outra lá que eu discordo, né? Mas que inclusive seria objeto de uma revisão, né? Mas essa revisão não foi feita, infelizmente. Mas eu acho que o arquivologista que está interessado na preservação, olhando para o futuro, ele não vai ter preconceito de forma alguma com o PDF A3, pelo contrário, vai ser um aliado para o trabalho dele. Ô, João, tem algumas perguntas aqui. É engraçado, acho que as pessoas estão com vergonha de fazer a pergunta no aberto e me mandaram para o meu WhatsApp aqui alguns alunos. E aí não vou nem falar, não foi a mesma coisa que fizeram da outra vez, Daniel, não vou nem falar o nome, porque a pessoa mandou aqui no privado. Mas aí, peraí, deixa eu pegar aqui para ler. Um está pedindo para você explicar a diferença do PDF A1, A2 e A3, que ele não conseguiu compreender muito bem. E o outro, eu acho que essa pergunta está mais direcionada para o Daniel, perguntando se essa questão do PDF estruturado poderia fazer um paralelo com os pacotes falados no AIS, das informações encapsuladas. São as duas perguntas que eu recebi aqui. Tá, eu tenho uma tabelinha aqui que eu acho que vai responder. Eu posso compartilhar minha tela novamente? Pode. Claro, pode. Eu vou compartilhar aqui, ó. Essa apresentação, pessoal, se vocês procurarem no YouTube, tem essa apresentação lá. Ó, essa tabelinha que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Não chegou aqui ainda não, para compartilhar não, João. Pera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Tá, desculpa. Compartilhar. Apareceu aí, Brenda? Agora apareceu. Ó, quadro resumo. PDF A1, A2 e A3. Todos eles têm que ter as fontes embutidas. Quer dizer, os caracteres que você usa, que vai fazer o desenho da fonte na tela, vai estar dentro do seu arquivo PDF. Então, isso é que chama de documento autocontido. Ele tem tudo, não vai usar uma fonte do seu computador, vai usar a fonte que está lá dentro. Os metadados, ele é autodocumentado, o A1, A2 e o A3. JavaScript e PostScript é proibido em todos. Multimídia, proibido em todos. Transparência é proibido no A1, mas pode no A2 e no A3. Camadas, que é muito usado lá nessa parte de imagem e tal, CAD, não é proibido no A1, mas pode no A2 e no A3. JPEG 2000, pode no A2 e no A3. É um formato de compressão sem perda, né? Então é bem interessante. Anexos, o PDF A1 não pode. O PDF A2 pode apenas ter como anexos outro PDF A. E o PDF A3 é que permite qualquer formato. E aí é que vem a ideia. Você usa para formatos que sejam preserváveis, né? Como XML, como CSV e tudo mais. A assinatura digital no A1 era só a básica, no A2 e no A3 tem a assinatura digital avançada, ele pode incluir certificados, seu long term validation. Então, esse é um resumo desses três formatos. Deixa eu ver se tem mais algum outro slide. Essa questão das fontes é importante, pessoal. Os arquivos de fontes, como eu falei, são incluídos no PDF-A. Mas você pode incluir tanto o arquivo completo como o subconjunto, para que a visualização e impressão não utilize as fontes do seu computador. Ele vai ficar lá de acordo com a fonte que está dentro do arquivo. Agora, aqui é que vem um alerta. Tem fontes que você não pode usar no seu PDF-A, porque ele não, na autorização da fonte, tem esse no embedding.
Você só vai poder embutir fontes, pessoal, você vai ver isso nas propriedades da fonte que está lá no seu computador. Se permitir que ele seja embutido em outro arquivo, né? Se você está usando as fontes do Adobe Type Library, todas podem ser embutidas, e eu sugiro que considerem também essa fonte, gente, que é usada lá no LexEdit Web, que é uma fonte muito boa para visualização, tanto em tela, uma fonte serifada, né, como em papel, caso necessite imprimir. Então, deixa eu ver se tem mais algum outro slide para chamar a atenção, aqui é de assinatura. Esse slide, só para terminar esse tópico, como eu falei, o PDF A1, A2 e A3 não é necessário converter entre eles. E um programa A3 deve obrigatoriamente ler o A1 e o A2. Então, você vai ter o seu conteúdo garantido que vai daqui a 100 anos você vai conseguir ver esse conteúdo. Agora, se você está usando outro formato, muito provavelmente daqui a 50 anos você não consegue mais abrir esse conteúdo. Tem até uma história que eu ouvi falar que existe mais informações da Segunda Guerra preservada do que da Guerra do Vietnã, porque os formatos todos, a documentação foi perdida e ninguém mais conhece mais o que significa aquele monte de bits e bytes que ficou por lá. Então, eu imagino que, hein, Brenda, se ficou clara a diferença dos três formatos? Ficou sim. Ficou ótimo, João. É porque também tem muitas pessoas que estão tendo o primeiro contato com essas variações do PDF, tudo, aí acho que confundi um pouco a cabeça, mas até quando você colocou o quadrinho, acho que ficou mais claro para que eles visualizassem, né? Daniel, antes de você responder a parte do pacote lá que eles fizeram esse paralelo, tem uma pergunta aqui do Eduardo Santos e que eu acho que tem a ver com a resposta de vocês dois, então vou ler ela primeiro, pode ser? Sim. Daniel? Tá. Então tá. O Eduardo Santos, Eduardo, obrigada pela participação. Ele colocou assim: João, qual é o software livre que gera PDF-A? Aí depois colocou assim: Daniel, se o software do Scan gerar um PDF e eu precisar converter para PDF-A, não estaria rompendo a cadeia e tornando o item menos autêntico? Foi a pergunta que o Eduardo fez. Vai o João primeiro ou vou eu? Pode você. Então tá, lá vou eu. Vou responder primeiro a do Eduardo, tá? Tá. Sim, há uma ruptura da cadeia de custódia, da CCDA, Cadeia de Custódia Digital Arquivística. Isso quer dizer que qualquer manipulação, qualquer possibilidade de alteração daquele documento que não seja documentada e realizada por um ambiente arquivístico protetivo, com requisitos, eu posso ter adulterado aquele documento. Isso quer dizer que eu perdi a garantia do não repúdio, da validade jurídica daquele documento. Isso quer dizer, o scanner digitalizou, o hardware gerou um objeto em determinado formato. E se eu, ser humano, especialista, quem quer que seja, tive acesso àquele objeto digital e converti para um outro formato, eu posso ter feito em um documento ou em 30 mil documentos. Qual é a garantia de que eu não cortei parte de um daqueles documentos ali? Qual é a garantia de que eu não alterei os bits daquele documento ali? A não ser que eu tivesse um outro tipo de política, por exemplo, uma PADES, uma assinatura PADES. Geralmente não é isso. Geralmente nós não aplicamos isso num processo de digitalização. Tá? A assinatura é só final ao processo. Então, sim, há uma ruptura. O recomendado nesse caso é que essa migração ou conversão ela fosse feita dentro da cadeia de custódia, ou seja, debaixo daquela linha ininterrupta. Ou feita pelo próprio software, ou feita pelo ambiente de proteção, o RDC-ARC, tá? Ou feita pelo próprio SIGAD, que tivesse sido mantida
a preservação digital sistêmica. Tá? Senão, a gente vai ter problemas de validade jurídica desses documentos lá adiante. Eu não vou responder a outra sobre pacote, eu vou deixar para depois, até para não dar muito tempo na pergunta para o João responder. Feito, João? Então, sobre a questão dos softwares para gerar o PDF-A, né? Lá no Senado, acho que a solução do Senado é bem interessante, que eles instalaram em todos os computadores, todas as estações de trabalho, uma impressora com software PDF Creator, que já gera PDF-A. Então, se você tiver em qualquer software, ou qualquer aplicativo que tenha a opção de imprimir, você mandando para essa impressora do PDF Creator, ele vai já gerar um PDF-A, e isso simplifica muita coisa. Mas também é possível, por exemplo, se você está usando o Word, tem a opção lá de salvar como PDF-A, e inclusive com os subtipos de PDF-A1, A2, B, U e tal. Se por acaso você trabalha numa empresa que está usando a geração de PDF através de XML e XSL, um caminho de software livre seria você usar o Apache FOP, que ele consegue gerar o PDF-A. Eu não sei se o A3 ele gera, mas o A1 com certeza eu sei que ele gera, de forma gratuita. E tem também várias opções comerciais, né? Eu acho que para o dia a dia, essa solução do PDF Creator é muito prática e você vai estar garantindo para o futuro a preservação do seu documento, mandando... Então, essa impressora, na verdade, ele abre um diálogo para você salvar o arquivo no disco local, em qualquer lugar, né? Então, é uma impressora para arquivo, gerando PDF-A. Achei muito interessante e tem funcionado muito bem lá no Senado. Estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Não, tem comentários, as pessoas elogiando. Podemos seguir, João. Vamos lá. Eu acho que o Daniel ia responder alguma outra pergunta, né, Daniel? Isso. Posso? Pode. Então, assim, foi perguntado, foi até a Brenda que colocou a pergunta, né, sobre a questão dos formatos, dos pacotes, da questão do autocontido do PDF-A. Por que eu acho tão importante o PDF-A3? Porque ele consegue conter o documento, ou seja, a versão manifestada e os dados geradores, elaboradores daquele documento. Além disso, o João até vai poder falar bem melhor sobre isso, por ser um especialista da temática. O PDF, ele tem uma camada de metadados próprio, ou seja, ele tem esquemas de metadados que são autorizados. Mas olhem a crítica que vem aí quando eu fico com aquela abordagem muito conservadora, que para arquivo eu só deveria utilizar o A1. Por quê? Porque eu não vou conseguir colocar metadados arquivísticos daquele documento nesse conceito autocontido. Que esquemas de metadados que o PDF-A ele permite? O mais conhecido, Dublin Core. Dublin Core não é um esquema de metadados arquivísticos. Dublin Core não consegue garantir relação orgânica. Dublin Core não consegue garantir a vinculação multinível. Dublin Core não consegue manter a questão de contexto. Tem outros esquemas também que o PDF-A contempla. Vocês podem olhar isso e o João pode comentar melhor sobre isso. Tem o EXIF, que é retirado de imagens, e tem inúmeros outros padrões. Mas nenhum daqueles padrões é exatamente o padrão que a gente precisa. Metadados de gestão, metadados de preservação e metadados de representação. Vamos falar de Brasil. Quais são os metadados de gestão? EARC Brasil, tá? EARC Brasil ou Morec Jus. Então tá lá na página 93, ou então agora na nova versão do EARC que está saindo, tá? Metadados de preservação. Os metadados relacionados à manutenção da preservação, os prêmios e etc. E os de representação, gente. Descrição, né? Representar aquele documento, descrevê-lo. Então, eu não posso colocar um esquema ISAD no PDF, tá? Não no PDF A1 e não no PDF A2.
mas nós conseguimos fazer isso no PDF A3. A gente coloca uma camada no PDF A3 com um arquivo ou CSV, o mesmo CSV que é compreensível no Atom, no Arquivemática, no Roda e etc. Então, olha como esse documento, agora sim, ele fica autocontido arquivisticamente. Olha o que o decreto da digitalização está falando, 10.278. Eu tenho que digitalizar e eu tenho que ter os metadados. Ele traz lá no anexo, ele traz até a questão dos metadados que tem que ter, quando a temporalidade e classificação. Esses metadados têm que estar autocontidos no PDF. Só que nem PDF A1, nem PDF A2 não permite isso. Como é que eu vou fazer essa digitalização? Eu vou ter que trabalhar com interoperabilidade. Tá? Eu vou ter que ter o PDF com o documento e eu vou ter que ter um metadado, ou um CSV, ou um XML, ou um EAD, uma descrição arquivística codificada. Só que se eu for pelo EAD, eu vou ter que ter EAD mais EAC mais EAG. Eu vou ter que ter os 3 padrões XML reunidos naquele documento, que o PDF A3 resolve tudo isso. É impressionante a potência do PDF A3 nesse sentido. E aí, agora, falando da questão dos pacotes. O que está em estudo? Eu até deixei a tela aberta aqui. Está aqui, ó. Eu não vou nem compartilhar, mas depois eu coloco o link disso no chat. Tá? O PDF-A como um container SIP do modelo AIS. Isso quer dizer, ao invés da gente usar o container, que foi o primeiro container OAIS criado como norma, que é o BECT, que é o padrão da Biblioteca do Congresso, que é o que o Arquivemática usa, que é o que a maioria dos RDC-ARCs usam, e também tem o outro padrão, que é o padrão europeu, que é muito novo, que é o e-archiving, é um outro padrão de pacote. Agora nós temos o PDF-A como pacote, como container. Tá? Isso é estudo ainda, a gente não tem nenhum RDC-ARC em produção fazendo isso. Mas o que os especialistas estão dizendo? Ele é muito melhor do que um BEGT. Porque o BEGT, ele é cheio de regrinha. Por exemplo, como é que eu ponho uma derivada daquele documento? Eu tenho que criar uma pasta, um subdiretório chamado /access. No PDF A3, isso eu colocaria de forma automática, codificado. Tá? Como é que eu coloco, por exemplo, os metadados? Eu tenho que botar uma pasta chamada /metadata e tentar associar. No PDF-A, isso é muito melhor, porque já tem princípio, já tem embutido que o que se exibe é a manifestação diplomática do documento e os dados elaboradores, que é a camada não preservável, ela estará embutida se assim a minha política arquivística definir, ou seja, num A3. Então, por isso que o PDF A3 ele é tão importante nesse andamento dos pacotes, né? No pacote CIP de submissão, IP de arquivamento, DIP de disseminação. Essa é a questão, e eu acho que até o João pode complementar um pouco sobre isso, sobre a camada de metadados, sobre a questão de incorporar. O LexML é uma experiência fantástica sobre isso, porque ele trabalha com essa incrustação, né, esse embedding dos metadados XML no documento. Imaginem nós poder fazer isso com EAD, EAC, EAG, metadados do eArc Brasil, metadados de classe, metadados de documento e metadados premis. Isso sim seria um documento autocontido. Então, completando o que o professor Daniel falou sobre essa questão de metadados, eu vou compartilhar minha tela novamente, Brenda, e depois eu vou até mostrar mais um slide. Você está vendo aí a tela sobre metadados? Tá. Então, veja só. Vocês veem aí que o padrão ISO 16684 é de 2012. Então, esse formato XMP, ele permite encapsular metadados Dublin Core
e também de outros vocabulários. Ele é extensível, né? Então, como o professor falou, eu posso colocar um vocabulário de metadados específico dentro do XMP, que é essa parte de metadados. Como também eu posso colocar isso como anexo. O professor até citou usar o CSV para isso. Teria esses dois caminhos, né? Então, esse outro padrão da ISO é que cuida desses metadados extensíveis, é uma especificação, né? Como você monta, como você serializa e guarda. E eu queria aproveitar, já que a gente está se caminhando para a conclusão, comentar sobre esses mitos ainda e tem algumas lendas sobre o perguntas. PDFA. Você quer que eu faça a pergunta antes de você concluir? Ah, tá. Mas eu vou falar bem rápido aqui, Brenda. Só um minutinho. PDFA é muito grande, são muito grandes. São muito grandes se você não souber fazer as fontes embutidas com subset. Porque é verdade que ele vai ser um pouco maior, né? Mas ele tem compressão, ele tem fontes embutidas com subset, então vai ficar um pouco maior, mas não vai ficar aquele absurdo como algumas pessoas conseguem criticar esse aspecto. PDFA não é seguro como TIFF. A segurança não é algo que depende do formato, depende do sistema, de todo o ecossistema que está lá, né? PDF não permite assinaturas, permite, inclusive, assinaturas avançadas no formato PADS, né? E o PDF 2.0 incorporou agora de forma definitiva. PDF é formato proprietário, não é, né? Deixou de ser há muito tempo. Agora, quem cuida do PDF 2, PDF 3 no futuro, não é mais a Adobe, é a ISO que está cuidando. Então, Brenda, pode fazer a pergunta que, se necessário, eu pego a ajuda aqui do slide. Tá bom. Aí tem aqui, o André Valentim, ele pergunta, qual desses PDFs é mais adequado para se usar no OCR? Veja só, como eu estava comentando, para um projeto de digitalização, o PDF A1B seria a primeira escolha, se você está só com imagem. Se você vai fazer uma camada de texto, um CRizar, né? Possivelmente, no caso do PDF A2 e A3, existe a opção intermediária que é o PDF A2U. Não é nem o A nem o B, é o U. Esse U é de quê? De Unicode. Então, o conjunto de caracteres que você CRizou tem que ser compatível com o Unicode. Então, possivelmente, o PDF 2U seria o mais adequado para essa questão de texto. Porque, para você ter o PDF 2A, o acessível, o custo disso é alto. Você tem que fazer toda a questão de fluxo de texto. Isso aí, para um projeto de digitalização ou serialização, eu acho que não é viável. Você vai considerar o PDF 2A e 3A para novos projetos em que o documento está nascendo digital, né? Então, isso agora, cada dia mais, com essa questão da Covid, eu estou vendo que as barreiras da digitalização estão caindo, né? Então, o pessoal está aceitando muito mais essa questão de já nascer digital, seja cartório, tudo está se resolvendo de forma remota agora. Isso é muito bom. Bom. Aí, obrigada, João. A outra pergunta é do Henrique Cristóvão. Ele colocou assim: parabéns a todos, excelentes exposições. Aí colocou minha questão. Sabemos que o PDF-A possibilita a incorporação de metadados. Então, por que não há um movimento mais incisivo da área para que as instituições que geram seus arquivos PDF-A coloquem os respectivos metadados para torná-los autocontido e mais facilmente identificável? Ao invés disso, percebemos que os metadados são normalmente colocados em arquivos à parte ou cadastrados em outro local. Você quer comentar, Daniel? Posso? Política, né, gente? Enquanto não houver uma política arquivística consistente, isso vai continuar acontecendo. Olha o que aconteceu lá no decreto 10276, decreto de digitalização. Não fala da questão da cadeia de custódia, não fala da questão do RDC-ARC. O João vai concordar aqui, ou vou esperar até o comentário dele. Olha o que essa digitalização permite. Digitaliza, gera um checksum,
Se tiver acordo entre as partes, não precisa de assinatura digital, único metadados e não requer um armazenamento em um ambiente protetivo. Não requer um RDC-ARC. E autoriza a eliminação do original. Tem várias instituições, tem várias empresas que já contactaram com a gente que estão fazendo o quê? Digitaliza, faz esse controle de integridade, de confiabilidade no momento da digitalização, achando que isso vai durar ao longo do tempo sem uma política arquivística permanente. Ou seja, uma preservação digital sistêmica, um RDC-ARC. Tá? O que vai acontecer com essas digitalizações? Elas vão ficar numa mídia, num storage, num HD externo, num DVD, num Blu-ray. Daqui a 10 anos, nada disso vai ter validade. Eu vou poder alterar, eu vou poder mexer com a vida das pessoas, por falta de política arquivística. Então, assim, ó, a pergunta foi ótima, por quê? Porque se tivesse uma boa política arquivística, os nossos regulamentos seriam claros, quer dizer, a digitalização já teria que produzir o PDF autocontido com metadados arquivísticos. O decreto falou em interoperabilidade, mas não falou nada sobre interoperabilidade. Não disse como que eu vou fazer que eu digitalize esse documento agora, como é que ele vai conversar a indexação que eu estou fazendo aqui desse documento. Esse documento é um memorando que trata sobre tal coisa. Como é que eu vou indexar ele com o vocabulário controlado da minha instituição quando isso for admitido no patrimônio documental, lá no RDC-ARC? Ele vai arrebentar com o meu vocabulário, ele vai arrebentar com a minha classificação arquivística, porque não tem padrão de interoperabilidade implementado. Ou o que eu vou fazer? Eu vou ter EAD, EAC, EAG, AB. O cara vai errar uma letra, vai dar problema de interoperabilidade. Então, assim, ó, é fundamental essa posição da área, é fundamental o respeito à autoridade arquivística nacional, tá? O Arquivo Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos, as políticas emanadas, isso é muito importante. A gente não está fazendo isso. Os regulamentos que estão chegando aí é uma loucura. O decreto 10.278, se for aplicado sem um especialista, coloca a vida das pessoas em risco. Gera uma insegurança jurídica. E, em complemento ao que o professor Daniel falou sobre essa questão de metadados, eu queria chamar a atenção para o lado dos documentos natos digitais, né? A gente tem uma oportunidade agora de o próprio sistema que está fazendo a geração. Vocês viram aquele exemplo que eu fiz, um requerimento de CPI. Olha, todo requerimento de CPI tem uma classificação arquivística X, não varia. Então, vários metadados de autoria, de data e tudo mais vão sendo já incluídos sem que o usuário tenha que informar. A própria estrutura já está pegando os dados estruturados e também ajudando nesses metadados, né? É claro que eles precisam, no momento de captura e depois tendo em vista a preservação, que sejam complementados. Mas que eu vejo que a gente tem uma oportunidade ótima de, com ferramentas boas de autoria, de documentos natos digitais, fazer com que o documento... Eu acho muito interessante, né? Eu não tenho a formação de arquivologia, mas todas essas reuniões, viu, Brenda, da CTDE, algumas definições que a gente falou lá 10 vezes, o documento falar por si só o que ele é, né? Ora, eu consigo fazer muito melhor se eu consigo estruturar ele e eu consigo até sintetizar a voz e fazer com que o documento fale mesmo, né? Literalmente, assim, sonoricamente dizendo. Então, eu acho que é uma oportunidade enorme e a gente tem aí para o futuro um aliado que, se for mal utilizado, vai ser um desastre, né? Então, tem que saber dosar e ter cuidado com a aplicação do PDFA mesmo.
Acho que vai ao encontro do que o Daniel está falando, né? É você ter uma política para utilização, é ter normativas. O problema é que a nossa área faz tudo muito à la Bangu, como dizem, né? Vai fazendo meio intuitivo e você não cria regras, você não cria padrões, você não segue os padrões, não segue as regras, não segue a política, aí fica muito essa loucura. O próprio desconhecimento do PDFA na área. As pessoas acham que o PDF simplesmente o comum, né, o que a gente utiliza como usuário comum é o que atende às nossas necessidades, não é? Então, assim, falta muito, se você tem uma política estruturada, falta muita questão para a preservação de fato. Infelizmente, a nossa área ainda tem na cabeça que fazer preservação é só você migrar mídias. Não estou falando que não seja importante você ter o cuidado com as mídias, mas ainda está muito ligado só a conversões e a mídias. E você não pensa, você começou muito bem, João, apresentando um formato de preservação. A gente hoje tem um formato de preservação. E por que a gente ainda negligencia o uso? Parte por desconhecimento, parte por falta de uma política, de uma motivação para isso. Porque sem uma política para isso, gente, as coisas não vão funcionar. Não adianta o arquivista lá de baixo querer implementar isso. Se você não tiver uma política vindo de cima da empresa, da instituição que você tiver, a coisa não funciona, né? Então, assim, é muito complicada a nossa área ainda, é muito incipiente no que se diz a normas, a padrões, a manuais. A gente tem muita coisa, mas as pessoas acabam não utilizando e não implementando. Se dificulta muito. João, só tem mais uma pergunta, eu não quero te prender muito também, que eu sei que a sua vida é corrida, então a gente tem mais uma perguntinha aqui, porque essa é muito direta. E não, tem duas. Tem uma que é para o Daniel, diretamente, tem uma que é para o João. Deixa eu só abrir aqui que eu parei para falar. O Alex Holanda, Alex, do Arquivo Nacional, tudo bom? Alex, beijão. Aí ele pergunta assim, o Tesseract não gera PDF? Só perguntou isso. O Tesseract eu conheço pouco, eu sei que é uma ferramenta de OCR, né? Ele vai gerar... E são tantos parâmetros, meu uso do Tesseract é muito, muito básico. Eu não vou conseguir responder a sua pergunta. Eu só queria dar mais um recado, Brenda. Quem tiver interessado em mais informações sobre o PDFA, tem uma palestra minha no YouTube que vocês colocam assim, PDF, preservação do documento eletrônico. Aí aparece a palestra que foi feita lá no Interleges. E tem também a palestra do STM gravada. Então, lá tem mais informações adicionais para quem estiver interessado no tema. Infelizmente, meu uso de Tesseract é muito básico. Eu não sei se o Daniel pode me socorrer aí, Daniel, por favor. Não, João, da mesma forma. Alex, boa noite. A regra de negócio, ou o escopo do Tesseract é ocerizar, né? E até eu nem procurei aqui, mas como essa regra de negócio dele é fazer isso, é pegar um objeto, pegar uma imagem, pegar um documento e reconhecer naquela imagem caracteres, ele devolve o quê? Ele devolve um TXT. Essa é a regra de negócio. Eu sigo a questão do João Lima, mas eu até me comprometo a, em seguida, dar uma olhada no Tesseract. Ele é o ocerizador utilizado pelo Arquivemática, tá? Isso quer dizer, todo documento que entra no Arquivemática passa pelo Tesseract, que analisa caracteres e gera um TXT, tá? TXT, mas não PDFA. Mas eu prometo que eu complemento isso e faço comentário aqui na live. Ótimo. E aí depois eu vou também tentar pegar já os links das palestras do João e colocar aqui também nos comentários para poder otimizar o pessoal na busca das palestras, tá, João? Suas palestras sobre que você tem, que você comentou agora, também vou colocar o link aqui depois nos comentários, que aí o pessoal busca com mais facilidade. Porque assim, tem um problema que eu às vezes esbarro, igual eu tenho uma orientanda minha que está falando sobre PDF. E assim, ela às vezes fala da falta de lugares que ela possa pesquisar mais, ela acha algumas coisas em inglês, em português tem pouca coisa falando sobre o PDF-A especificamente, aí a gente esbarrou um pouco nesse coisa, eu indiquei muito para ela as suas palestras e o seu material por conta disso. Falei assim, não, o João é o que eu conheço, que entende, que domina PDF, então vamos seguir no João. Aí coloquei ela para assistir as suas palestras, porque a gente tem, de fato, pouca coisa aqui no Brasil produzida falando sobre PDF na nossa área de arquivo. Então, às vezes, para o aluno também fazer o paralelo, não só na área de arquivo, eu conheço poucas pessoas falando sobre PDF no Brasil. Então, eu sempre indico as suas informações, que eu não, é a fonte segura, é onde a gente conhece, e você fala de uma forma muito compreensível
para quem não é da área, para quem não entende muito de tecnologia, mas consegue entender bem esse uso, para que serve o PDF, como utilizar. Então, assim, muito bacana isso. Só vou fazer mais uma, Daniel, que aí, mas eu acho que tem muito a ver com as palestras que a gente deu anterior sobre a cadeia de custódia, sobre a preservação sistêmica, mas eu vou ler aqui para você. É da Rita Sampaio. Rita, beijão. Ela colocou assim, Daniel, mas no Nato Digital, quando o produtor elabora um documento no editor de textos e grava o PDF-A antes de cadastrar e assinar no SIGAD, a cadeia de custódia não é interrompida, certo? Perguntou isso para você. Rita, obrigado pela pergunta. Não, Rita, não é, porque olhem só, eu estou utilizando o editor de texto nesse momento só como até o João fala isso, uma máquina de datilografia muito, muito requintada, né? Quando é que ele é um documento arquivístico efetivo? Quando ele é capturado pelo ambiente. Quando o SIGAD captura e incrusta, ou seja, manifesta, coloca requisitos de autenticidade, metadados e etc. É a partir daquele momento ali. Tá? Quando a gente declara ele, né, Daniel? A gente tem que declarar ele como arquivístico. A declaração. Então, ele fora, ele prévio, enquanto eu estiver elaborando, ele pode ser entendido como minuta, ele pode ser entendido como dados de elaboração, ele pode ser entendido como uma prévia, mas ele não é um documento, não foi declarado ainda. Só a partir daquele momento, que daí ele tem que estar sob a cadeia de custódia do SIGAD e do RDCA, que quando houver uma transferência ou um recolhimento. Perfeito. Perfeito. Eu até falo, Rita, um exemplo que eu dou para os meus alunos, eu falo assim, é como se fosse um indivíduo. A gente nasce lá na barriga da mamãe, você nasceu. Você é um ser humano ali, um rascunho de ser humano, mas você, para o Estado, para as questões de direitos e deveres, você ainda não existe. Então, você existe a partir de que você é declarado. Fui lá no fórum, dei a sua certidão de nascimento, hoje em dia já precisa até do CPF. Então, você, para o Estado, para ter direitos e deveres enquanto cidadão brasileiro, você agora é reconhecida, entendeu? Você antes já existia, você tinha uma vida, você estava ali, foi produzida, tem um indivíduozinho. Só que você precisa ser declarado para que as pessoas tomem ciência e para que você receba os seus direitos e deveres, para que você possa ser tratado como cidadão. Então, é mais ou menos isso que acontece com o documento. A gente, às vezes, confunde muito, porque o computador, ao mesmo tempo que a gente está produzindo o rascunho, a minuta, a gente acha que ali já é um documento arquivístico. Não é. Como o Daniel bem falou, é uma minuta que está ali, você ainda não declarou ele, você não mostrou. Isso aqui é um documento de arquivo, tem que seguir todos os cuidados, todos os procedimentos. Está entrando aqui agora no que a gente chama da cadeia e daqui para frente, ó, nada vai poder ser alterado, nada vai poder ser mudado, tudo tem que ser rastreado, acompanhado. Então, é isso. São coisas diferentes. E a gente se confunde muito no Word, e às vezes quando a gente vai para sistema de negócio também, que você está produzindo ali, mas ele ainda não foi declarado como documento de arquivo. Então a gente tem que ter muito claro o que é esse documento que vai entrar na cadeia. Quando ele entrou, né, como o Daniel falou muito bem, quando ele entrou nessa cadeia, e que aí o cuidado tem que ser, né, total. Aí que não pode ser interrompido, senão você está colocando em xeque. Mas então, gente, eu acho que assim, é por aqui. João, eu abro agora, sempre eu abro depois o espaço para você falar o que você quiser, sinta-se à vontade, recados, observações, algum comentário que você queira fazer extra. Primeiramente, já gostaria de agradecer demais, imensamente, você ter aceitado vir falar com a gente, assim, era uma demanda já, o Daniel mesmo falou, o pessoal perguntando, a gente logo lembrou do seu nome, eu falei com o Daniel, você tem obrigação moral de estar lá com a gente, né, Daniel? Você tem que estar lá, porque assim, o Daniel até na mesma hora falou, tem o João Lima, vamos trazer o João Lima. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou pedir? E assim, você na mesma hora aceitou, então agradeço muito, muitíssimo. Assim, com certeza, as pessoas estão aqui comentando, ótimo palestra, ótima, porque assim, era uma inquietação de muitos que não conheciam, não tinham essa noção do PDF, o PDF enquanto norma, as diversidades de PDF. Então, assim, você trouxe informação valiosíssima para a nossa área, então eu não tenho palavras para te agradecer, não tenho mesmo, assim. E aí eu abro espaço para você falar à vontade, e depois você também, Daniel, que sabe, ó, tem nem como te agradecer também, né, Daniel? Brenda, eu que agradeço o convite. Conhecimento é algo que a gente, quanto mais compartilha, mais adquire. Eu aprendi coisas hoje aqui. É uma honra estar com o professor Daniel e com você nessa conversa.
Eu já te passei no private chat aqui o endereço do LexEdit Web. Vocês podem testar, fazer um requerimento de pesar, um requerimento de destaque. Tem lá um monte de tipos de requerimentos que vale a pena você gerar o PDFA e ver o conteúdo do A3 lá anexado. Eu coloquei já também o link da palestra do YouTube, que eu acho que vale a pena. E algo que o Daniel já falou, que eu reforço, né? O LexEdit, pessoal, existe desde 2014, mas passou a ser sucesso quando o secretário-geral da mesa falou, olha, tem que usar. Teve a vontade política, e aí não só a política, né, Daniel? A política junto com a vontade política, aí o negócio funcionou, e agora, hoje, já tem várias instituições, e isso tudo, pessoal, se vocês colocarem... eu estou colocando mais um endereço aqui, github.com/lexml. Nesse endereço tem o código-fonte dessas ferramentas do editor. Então, por exemplo, vai ter um projeto que é o Madoc, que é o montador automático de documentos, e outros projetos lá. São softwares, pessoal, que é para ser reusado pelo pessoal da informática, tá? O arquivista vai ficar meio perdido. Mas na hora que o arquivista mostrar no browser, dizendo, olha, esse software gera PDFA, os metadados estão aqui estruturados, isso aqui é um software livre que está nesse endereço, eu quero algo similar na minha instituição. O pessoal da informática vai ter que se virar para seguir esse caminho. Então, esse aí é um caminho, vamos dizer assim, feliz com o PDFA. Se a gente quiser marcar um outro chat para fazer o caminho triste com o PDFA, é fácil também, viu, Breno? Com certeza. É possível também ter um pesadelo com o PDFA, mas é por outro caminho, não é por esse que eu indiquei, tá? Muito obrigado por tudo e foi um prazer participar aí com vocês. A gente que agradece. Daniel? Vou eu. Não, estou feliz da vida aqui de ter participado, mais ainda de ter assistido, né, de ter aprendido mais um pouco com o João. O João é o especialista da temática. Quando surge essa temática, vem o nome do João imediatamente. O PDFA é o futuro, ele é um formato de arquivamento, o nome dele é isso. O PDFA 3 é uma inovação maior ainda para a área, porque ele resolve problemas gigantescos, como a questão dos dados elaboradores daquele documento, como a fotografia em RAW, que eu preciso preservar. O PDFA é a alternativa, o PDFA 3, como, por exemplo, material de engenharia. Os setores de engenharia estão produzindo PDF não A, ou quando produzem A, produzem o A1. Tá? Até dados de pesquisa, né, Daniel? Dados de pesquisa. O material de engenharia, ele é tão importante que eu posso ter uma planta, que eu tenho o elaborador da planta, o CAD, o DWG, que ele fica guardado, não preservado, porque ele está naquela camada não preservável. O preservável manifestado, né? O documento com forma fixa, exibido, mas eu tenho um elaborador para poder abrir daqui a 5, 10, 15 anos. A questão dos dados de pesquisa. Mas, olha, João, nem só dados de pesquisa. Todos os dados agora. Tá? Dados de hospital, dados de um sistema de gestão, dados de um sistema de pagamento, dados, por exemplo, do que a gente está fazendo agora, do ensino remoto. Temos dados que, bem provavelmente, não serão manifestados em outro documento. E eu preciso arquivar, arquivamento de dados. Olha como eu estou falando da arquivologia. Documentos em dados. Tá? Então, esse é o grande futuro. Tá? E olhem que eu estou falando até de um estudo ali que ainda não está em produção, que seria o pacote arquivístico em PDFA. Não é um documento, é um container zip que vai reunir um set de documentos. E aí eu deixaria uma provocação para acabar. A provocação é, no Brasil, a gente tem o João como essa referência, e a gente tem o Senado, o LexML, a gente tem o Prodazem também com a sua expertise na temática. E aí eu colocaria um problema que a gente tem na área, que não é nem exatamente a produção do documento em PDFA. A gente tem um problema que são as conversões. Tá?
as migrações. Olha a digitalização. Nós fizemos muita digitalização em TIFF, que agora tem que virar PDF-A. Como converter isso em cadeia de custódia? Os RDC ARCs. O NARA não autoriza. Tá? O Arquivemática está com a regra do TIFF somente. A Artefactual diz que fica aguardando essa política ser reformulada. Lá no Pronom. Eu acho que nós precisávamos de um apoio aí do pessoal do Senado, do pessoal da Prodazem, do pessoal de TI, uma relação interdisciplinar, girar professores. Não é nem programar o código, porque essas ferramentas elas já existem. Tá? O que se precisa é fazer as regras, criar as regras nos RDC ARCs. Tá? Fazer configurações, fazer scripts, de receber um formato e disparar outro formato no pacote de preservação. Acho que isso é um pedido, é uma provocação, não é nem pergunta, eu acho que o João podia levar isso. Tá? João, escreve mais para a gente, publica mais, a gente está sempre de olho. Eu assisto e eu uso nas minhas aulas o material do João, tem o vídeo aquele do STM, eu me lembro até que o João citou no vídeo do STM uma tese doutoral de um colega dele sobre o PDF-A, que os códigos estariam na própria tese doutoral. Tá? Então, a gente cita, a gente trabalha no grupo de pesquisa. Então, assim, obrigado, João. Obrigado, Brenda, por abrir para a gente esse espaço com uma temática tão importante. Eu que agradeço, gente. Assim, eu sempre falo, eu agradeço demais, demais, porque eu sei que a vida está corrida, está complicada, mas, assim, não tenho palavras para agradecer. E aí lembro também a todo mundo, gente, que esse é o primeiro contato que muitos de vocês estão tendo. Então, assim, não se preocupem, é muita informação, mas o que a gente precisa é saber que existe, saber que tem profissionais que já pesquisam, que já conhecem, porque a gente também não precisa partir do zero. Então, como tanto o Daniel falou, eu reafirmo, o João é o nome de referência e a gente tem que mesmo assistir as palestras dele, perguntar e correr atrás para quem não conhece, e para quem conhece um pouquinho, faça a mesma coisa, estude, que é por aí que a gente consegue, né? O João falou muito bem, é o que eu sempre reafirmo em todas as minhas apresentações aqui. Conhecimento tem que ser compartilhado. Então, a gente é o que a gente acredita, é o que a gente busca, e acho que todo mundo que está aqui também, quem está assistindo, leve isso para a sua vida. Vamos compartilhar o nosso conhecimento, que assim a gente consegue ampliar, assim a gente consegue atingir mais pessoas e a gente acaba, dessa forma, construindo melhores políticas, melhores normas e implementação com o uso dessas ferramentas e com o uso também de tudo que a gente acredita em nosso conhecimento, né? Então, eu agradeço muito, muito, muito a vocês dois, muito assim, não tenho palavras, não tenho, assim, faço um brinde com água para vocês dois, que é o que a gente deve. Agradeço demais e a todos vocês que estão aqui também, gente, muito obrigada, beijo a todos vocês, tá bom? Boa noite.